Pronto. Vejam só, pessoal. Então, a qualquer momento vocês podem falar, certo? Para tirar as dúvidas de vocês. Água, né? Então, tudo que a gente imagina de água, a gente observa em nossa casa, certo? Nos oceanos, nos lagos, nos rios, né? E até dentro do nosso corpo, né? Os nossos corpos são também constituídos, por sua maioria, por água, certo? Sua grande quantidade de água está presente no nosso corpo. Então, como o nosso corpo é constituído basicamente por mais água, certo? Do que outro conteúdo, é preciso compreender que as nossas células elas precisam de água para manter o seu funcionamento. Então, a água é considerada a molécula da vida, certo? Porque sem água é impossível haver vida, certo? Então, a molécula da vida, a molécula porque é importantíssima ter água dentro das células para que possa ocorrer exatamente a continuidade dos trabalhos moleculares dentro da célula. Então, a água ela jamais pode ser retirada do contexto de importância. Ela é a parte mais vital da vida de todos os seres vivos. Então, sem água é impossível haver vida, certo? Então, estudamos na aula anterior, né, a importância dessa água e vimos que o nosso planeta não deveria ser chamado de planeta Terra, mas sim planeta Água, por conta que em nosso planeta há, em sua maioria, água em vez de terra, em vez de solo. Então, observamos o planeta de longe, vemos que o quantitativo de terra é muito inferior comparado ao quantitativo de água que está sobre ela. Então, fica aí ciente, né, que a gente tem uma grande importância dentro desse contexto para manter, né, esse ciclo vital que é o da água. Então, sabendo disso, entramos na parte de constituição da água. Qual parte é maior de água? Onde se encontra essas águas? Então, dentro do contexto planetário, né, nós temos a constituição da Terra, do solo aqui, né, que é considerado 30%. E o restante do nosso planeta é constituído por água. Então, 70% de água e 30% de terra. Além disso, é muito importante que entendamos a forma como essas águas estão distribuídas no nosso planeta, certo? Porque perguntamos sempre por que as pessoas dizem que a água vai acabar, se quando olhamos para os oceanos estão cheios. Só que é importante salientar que quando falamos que a água irá acabar, não estamos nos referindo à água dos oceanos, né? Pois a água ela mantém o seu ciclo. Então ela evapora e sobe para a atmosfera e consequentemente ocorre o que a gente chama de precipitação e ela retorna para a Terra. Então nós temos que entender que 70% de água do nosso planeta, dentro desses 70% de água, 97% das águas estão exatamente nos oceanos, certo? Então, ou seja, essa parte azul aqui representa os 97%. E essa parte azul clara aqui representa apenas 3% de um total aqui, ó, desse total todo aqui, certo? Que representa apenas uma parcela desse quantitativo aqui de água. Então,
Esse azulzinho aqui claro representa, na verdade, água doce, ou seja, a água considerável que possamos utilizá-la. Porque nós não iremos levar a água dos oceanos para casa para tomar banho, né? Para cozinhar, para lavar roupa. Então, essa parte aqui é considerável inutilizada dentro das nossas casas, né? Então, apenas esse 3% aqui que temos aqui representa o quantitativo de água que podemos utilizar, certo? E um dos dados mais importantes que temos é que o Brasil, né, ele possui 11% do total de toda a água do mundo. Então isso é muito favorável para nós. Então nós temos água em abundância, temos, mas devemos ter os cuidados necessários para não exagerar em seu consumo, né? Porque nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Então é preciso que a gente tenha cuidado relacionado a isso aqui. Temos um maior quantitativo de água, sim. Os países de outros continentes estão de olho na nossa água? Estão. Porque o nosso país é o maior país que contém água, certo? Então, esse país aqui, ó, nosso Brasil, contém 11% de água, certo? Então, eu não estou me referindo aqui à água salgada, certo? Eu estou me referindo aqui à água doce, certo? A água doce. Então, logicamente, qualquer país estaria... Professor, Oi, oi. 1% é quanto, como assim? Isso aí, Carlos, seria representado aí, 1% aí, dependendo da forma que a gente utilizar ele, né? Então, assim, é como se eu pegasse esse 3% aqui e fizesse aqui, por exemplo, aqui, vou pegar aqui, vou dizer que isso aqui é um total de 3%, certo? Um total de 3%. Desse 3% aqui, eu vou considerar ele que é o total de água que tem no mundo inteiro. E que esse pedaço aqui, ó, desses 3% aqui, a gente teria aqui um pedaço maior, que é considerado os 11%, ou seja, o restante dessa água aqui, que está em azul, estão distribuídas em todo o mundo. E só no Brasil tem esse pedaço maior. Então, nós temos um grande quantitativo de água em nosso planeta, ou seja, em nosso país, que faz com que os outros países estejam sempre de olho no Brasil. Apesar de termos florestas tropicais, certo? O nosso bioma ser muito favorável para nós, a nossa floresta amazônica, a água que nós temos, né? Os aquíferos, tudo isso faz com que os outros países fiquem atentos para o nosso país. Tranquilo? Deu para entender? Então aqui vai aquela charge novamente, né? O país, o planeta aqui rodeado de água, e aqui um rapaz com, vamos dizer aqui, um balde, né? E apenas a torneira ligada descendo um pingo de água. Então, como descer um pingo de água se o planeta aqui está cheio de água? Porque isso aqui na verdade não está representando as águas salgadas, está representando água doce. Então as águas salgadas que tem no nosso planeta, né, não está sendo representada por esse pingo d'água, mas sim a água doce, que por mais que nosso país tenha uma quantidade maior, não significa dizer que teremos ela a todo tempo disponível para nós. Então é preciso ter cuidado, e zelo pela nossa água, por aquilo que nós temos, porque enquanto nós temos, outros países sofrem, têm dificuldade de obtenção. Então é preciso ter cuidado em manusear, usar a nossa água de forma sustentável,
para que a gente não venha sofrer lá na frente, certo? E dentro dessa condição a gente vai observar aqui a formação da água, né? Que para a formação da água é necessário que tenha exatamente dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, a ligação entre dois átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio, a gente vai formar a molécula de água, que é o que a gente chama de H2O. Então, quando vocês sempre ouvirem essa palavra H2O, significa dizer que a constituição da molécula de água é constituída por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Daí nós formamos a molécula de água. Ou seja, dentro dos oceanos, pelos lagos, né, pelos rios, nós temos um enorme quantitativo de moléculas de água ali unidas, né, que a gente vê aquele espelho de água. Então, na verdade, ali a gente tem muitas e muitas moléculas de água que não pode ser contada, certo? Mas só para que a gente entenda que a formação da molécula de água, ela se dá com a junção de duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. E quando unida, ela vai formar uma molécula de água que a gente chama de H2O. Ok? Então aqui a gente vê aqui um exemplo aqui, ó, de um pingo de água, né? Foi jogado uma pedra aqui e subiu, né? Uma parte da água que ali tinha. Então, dentro disso aqui, não existe apenas uma molécula de água, mas várias e várias moléculas de água ligadas uma à outra, né? Então, é muito importante salientar que quando existe um espelho de água, existem insetos que ele consegue andar pelas águas, pela condição de que ela forma um grande espelho, né? E assim ela fica conectada uma à outra sem que haja movimentação. É por isso que alguns insetos eles conseguem andar sobre as águas, ok? Alguma pergunta? Algum questionamento? Não, eu não. Não! Não. Ok. Então vamos lá para outra parte. Então, sabendo disso, nós entramos na condição dos estados físicos da água, né? Que são os três estados físicos que nós temos sobre a água. E o primeiro é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Isso aqui não tem sequência do que a gente pode definir, certo? Mas em sua grande maioria nós encontramos a água em estado líquido, né? Então o estado líquido é o estado que mais vemos e mais utilizamos, certo? Nós temos o estado sólido e temos aqui o estado gasoso. É importante compreender que quando eu diminuo a temperatura, a tendência é fazer com que esse líquido torne-se sólido. E quando eu aqueço, a tendência é fazer com que esse líquido torne-se gasoso, ou seja, em ponto de ebulição, certo? Que nós vamos ver mais para frente. Aqui nós temos a mudança dos estados físicos da água, né? Que é a passagem de um estado para o outro. Então, novamente lembrando, eu tenho aqui o estado líquido, certo? Quando eu diminuo a temperatura, a tendência é fazer com que torne-se sólido esse líquido. E quando eu aqueço aqui essa água, esse líquido, a tendência é fazer com que as moléculas de água elas se evaporem. Só uma pergunta. Quando alguém faz xixi na rua, não sei se vocês já perceberam, quando o xixi está na rua, que alguém faz xixi na rua, fica lá só a mancha do xixi. Alguém sabe me dizer o porquê? Por causa do sol? Sim.
Mas o que aconteceu ali? Evaporou. Evaporou. Positivo, evaporou. Mas o que evaporou? O xixi, O xixi. E aí, o que é que vocês me Eu acho dizem? que eu sei que evaporou o líquido. Sim, o líquido. O líquido o quê? evaporou o líquido do xixi e só ficou a mancha. Que líquido foi esse que evaporou? Água. A água. Tem água no xixi? Tem. Tem água no xixi. Então, o que acontece ali é que a água que estava no xixi ali, as moléculas de água, elas evaporaram, ou seja, elas saíram para a atmosfera, saíram daquele xixi ali, foi evaporada, né? A temperatura fez com que a molécula de água evaporasse e subisse para ter contato exatamente com outras moléculas na atmosfera. Então, o que restou ali nada mais foi substâncias, né, que o nosso xixi coloca para fora também. Então, a água que estava ali foi evaporada. Por isso só vai ficar ali a mancha, certo? E a fedentina também, né? Não é só a questão da mancha. Vai ficar ali a mancha e a fedentina. Mas a água, as moléculas de água, elas evaporam, ok? Então, quando eu diminuo a temperatura, sólido. Quando eu aumento a temperatura, a tendência é evaporar. Então, como é que a gente vai chamar essas mudanças de estados físicos da água? Então, é preciso compreender que quando estamos aqui no estado líquido, essas moléculas elas estão aqui, ó, separadas, certo? Desordenadas. Elas não estão juntas, unidas entre si, fazendo uma ligação bem fechada, certo? Quando essas moléculas estão assim, é porque elas estão no estado líquido, certo? Quando eu diminuir a temperatura, certo? É quando eu peguei um copo de água e coloquei dentro do freezer, certo? E quando eu fui olhar à noite, coloquei de manhã, quando eu fui olhar à noite, estava lá água sólida, né? Ou seja, o que é que aconteceu com ela? Ela fez exatamente isso aqui. Ela uniu, certo? As moléculas de água, uniu uma a outra, deixando compacta, deixando bem ligadinha. Então formou-se o que aqui? A pedra de gelo, né? Então é o que a gente chama de sólido. Formou-se o gelo, então sólido. Ou seja, estão as moléculas unidas uma à outra, certo? Bem agrupada, de forma ordenada, certo? Bem organizada, formando-se então o sólido. E quando a gente aquece, ou seja, aumenta a temperatura, o que acontece com essas moléculas? As moléculas de água elas começam a se separar, elas começam a ficar uma distante da outra. Porque se vocês observarem água fervendo, vocês vão ver aquelas partes de moléculas que vai sempre mostrando na fervura, né? Ou seja, são moléculas que vão se distanciando uma da outra, permitindo com que o aquecimento ocorra, certo? Então, nós chamamos exatamente essa parte aí de molécula, ok? Então, vamos voltar novamente. Para os que chegaram agora, né? É importante dizer que essa aula está sendo gravada, ok? Então, quem quiser manter a câmera ligada, pode manter. Quem não quiser, pode fechar a câmera. Então, o que acontece? Existem os nomes específicos para cada processo que ocorre, certo? Ou seja, sempre o ponto principal a gente considera o ponto líquido, né? Que é o maior quantitativo de água que nós temos, certo? Então, nós temos aqui a água no estado líquido que passou para o estado sólido. Quando acontece essa passagem do estado líquido
para o estado sólido, nós chamamos esse processo ou essa mudança de solidificação, certo? A solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido, certo? E quando o gelo está lá no freezer e eu tiro ele do freezer, coloco na mesa e espero ele derreter para ele ficar exatamente como era antes de tornar sólido, então a gente chama desse processo de fusão. Ou seja, fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, certo? Do estado sólido para o estado líquido. Quando nós temos aqui o estado líquido e ele passa a aumentar a temperatura e torna-se em condições de ebulição, ou seja, de evaporação, a gente chama esse processo aqui, ó, de vaporização. Ou seja, é o estado líquido, é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então a gente chama de vaporização, certo? É a passagem do estado líquido para o estado gasoso, vaporização. Quando nós aquecemos a água e depois deixamos esfriar, certo? Para tornar-se líquido como era antes, a gente chama esse processo de condensação. Ou seja, condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, certo? Então, a passagem do estado líquido para o gasoso nós chamamos de vaporização. A passagem do estado gasoso para o líquido a gente chama de condensação. Ok? Então, quando eu fervo a água, por exemplo, eu fervo a água e coloco ela direto no freezer para congelar. Então, é a passagem do estado gasoso para o sólido, certo? A gente chama de sublimação. É o estado gasoso para o estado sólido, certo? E quando eu tiro o gelo dentro da geladeira e coloco para ferver, certo? Para ferver, nós chamamos esse processo também de sublimação ou ressublimação, certo? Ressublimação, ou seja, é a passagem do estado sólido para o estado gasoso, ok? Então, é importante que vocês aprendam essas mudanças, né? Para que vocês compreendam melhor essas passagens, certo? Então, vou só relembrar aqui. Do estado líquido, a passagem do estado líquido vamos lá. A passagem do estado líquido para o estado sólido nós chamamos de solidificação. A passagem do estado sólido para o estado líquido nós chamamos de fusão. A passagem do estado líquido para o gasoso nós chamamos de vaporização. E a passagem do estado gasoso para o líquido nós chamamos de condensação. A passagem do estado gasoso para o estado sólido nós chamamos de sublimação. A passagem do estado sólido para o estado gasoso nós chamamos de sublimação ou ressublimação, ok? Então isso é muito importante para vocês compreenderem melhor cada estado físico da água. E aqui nós temos exatamente essa parte aqui, né? Já característica de outras condições.
lembre sempre, né, que para que isso aconteça, ou a temperatura tenha que diminuir, ou a temperatura tenha que aumentar, certo? Então, observe aqui, ó, que nós temos aqui um quadrinho, certo? Que tem as mesmas características do outro quadrinho que eu mostrei. Só que aqui aparece o nome liquefação, certo? Então, liquefação e condensação a gente pode considerar que é a mesma coisa, certo? Então, o sólido aqui, ó, as pedrinhas de gelo, o líquido aqui dentro de um copo e o estado gasoso é aquele sinal de que a água está sendo evaporada, certo? Então, sempre observem isso, ok? Isso aqui tem que manter na cabecinha para compreender melhor todo o conteúdo. Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Não. Todos estão entendendo bem? Sim. 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 Pronto. É importante que a gente volte aqui também, né? Para dizer que dentro dessa constituição que nós temos aqui de água doce, desses 3% aqui, existe também as geleiras, né? As geleiras. E essas geleiras, o que condiciona ter água doce, não é muita coisa agradável para nós. Por quê? Porque toda a água que é derretida ali, ela é derretida para o oceano. E os oceanos é constituído de água salgada, embora as geleiras sejam de água doce, né? Então, a gente aproveita pouca coisa das geleiras. Mas é importante saber que quando as geleiras estão derretendo, significa dizer que a temperatura está muito alta, né? Tão alta que é capaz de fazer com que as geleiras comecem a se derreter. Tranquilo? Então, até aqui, vamos condicionar a compreender a importância da água, certo? Como é que se constitui a água, a molécula da água e os estados físicos da água, né? É o que nós temos. O senhor poderia mandar esse vídeo que o senhor está fazendo, essa revisão, no privado, porque se eu quiser assistir de novo, aí eu assisto. Certo? Eu vou disponibilizar no YouTube, certo? Para vocês ficarem mais à vontade na hora de fazer, certo? Ou Tá atividade, ou se não, uma revisão. Ok? Ok. Dúvida, pessoal? Não, professor. Nenhuma? Não. Nem. Não. Graças a Deus. Graças a Deus. Não. Vejam só, eu pedi para vocês resolverem a questão 1, 2 e 3, não foi? Da página 85. Confere aí. Ô professor, semana passada, terça-feira que passou, na aula de ciência, o senhor pediu para a gente escrever no caderno, uns Certo. slides. Certo, só foi isso, não foi que eu Foi pedi? a- Não tem nada no livro, não. Foi aula de geometria. Na última aula, presta atenção. isso. Na última aula. O senhor não passa, não. Certo. Então vejam só. Vocês deverão responder o questionário aí, certo? Sim, só pra gente observar aí direitinho aí. Antes que a gente vá para a atividade. Vejam aí na página 84. Na página 84. Página 84, na figura aí que fala sobre o ciclo da água. Então observe aí o ciclo da água, né? O que acontece com o ciclo da água? Então vejam só, aqui nós temos aqui
a forma do ciclo da água, né? A água, ela percorre para os oceanos, pelos lagos, mas de onde ela vem, né? Então, o que acontece na verdade é um ciclo, né? A água evapora, né? Sobe às mais altas regiões da atmosfera. Lá, essa água líquida que foi evaporada, certo? Ela chega na região mais alta, sofre a condensação, né? Sofre a condensação, é carregada pelas nuvens, né? Então, além disso, da água dos oceanos, dos lagos, né? Do xixi que a gente comentou também, sejam evaporadas. Além disso, existe a transpiração das plantas, né? Então, nas regiões de floresta e as árvores, né, que temos nas regiões e também nas cidades, elas transpiram, ou seja, elas colocam água para fora também, certo? Então, toda essa água, ela é evaporada, certo? Daqui dos oceanos, dos lagos, para as regiões mais altas da atmosfera. E chegando lá, acontece a formação que a gente considera de condensação, né? Ela passa a ser condensada nas nuvens, né? E o que ocorre com as plantas não é evaporação, mas sim a transpiração. E com isso a água também vai para regiões de nuvens, certo? Chega um momento em que essas nuvens carregadas, ela chega a um ponto que vai ocorrer exatamente o encontro de uma temperatura que vai fazer com que ocorra a precipitação. A precipitação é o que a gente chama de chuva, né? Então, o que acontece é exatamente isso. A nuvem carregada, ela chega a uma região mais quente, né? Que vai sofrer exatamente o que a gente chama de precipitação, certo? Que é exatamente o descarregamento da nuvem, né? E que a gente chama de chuva e que muita gente gosta dela, certo? Então, essa chuva, ela também pode cair, né, sobre as montanhas e regiões tropicais, regiões de floresta, né? E as raízes vão fazer com que essa água ela percorra tanto para o solo, certo? Tanto para o solo e o subsolo, certo? Assim também como ela vai percorrer o caminho dos lagos, né? Que vai em direção a desembocar nos oceanos, certo? E fazer com que novamente aconteça todo o ciclo novamente. Então, a água que cai, parte dela infiltra no solo, né? Ela vai para os lençóis freáticos, o que a gente chama de lençóis de água, certo? Ela também vai percorrer para os oceanos, para os lagos, para os rios, né? Então, isso é muito importante, porque o ciclo mantendo é sinal de que nós teremos água para ser utilizada. Então, todo o ciclo de água é importante, certo? Então, a água evapora, condensa, né? As plantas transpiram, sobe para as nuvens, que também lá são condensadas, e quando essas nuvens carregadas chegam a um local de temperaturas diferentes, ocorre a precipitação. E a precipitação é exatamente colocar a água de volta para o seu devido lugar, certo? Essa água que cai, ela vai fazer novamente todo esse ciclo. Parte vai para o solo, certo? Penetra no solo, principalmente em regiões que tem planta, né? Porque as raízes permitem com que esse solo penetre água, né? Para ele e elas possam utilizá-la. Assim como parte dessa água também vai para os lençóis freáticos, né? Ou regiões onde a gente tem poço artesiano, né? Que são retirados exatamente desses aquíferos que nós temos, né? E dos lençóis freáticos. Então, todo esse ciclo aqui é importante, certo? É por isso que a gente nunca diz que a água vai acabar, né?
Porque existe um ciclo e esse ciclo ele sempre vai permanecer independente de qualquer coisa, certo? Então, só para ficar registrado a parte aqui hidrológica, né, que é o ciclo da água. Então, para finalizar a nossa aula, né, vamos... Professor, tem tarefa de ciências? Tem sim, vou enviar agora. Então, a atividade de vocês, já que a aula de ciência é de 15 dias, né, e a gente finalizou essa aula, vocês deverão responder da questão 1, né, da questão 1 até a questão 7. Da questão 1 até a questão 7. Não precisa ter pressa para responder, certo? Mas eu quero que façam com cuidado, com cautela, certo? E corretamente. Sempre que for responder uma questão, volte para os textos para ler essas passagens para entender melhor, certo? Não façam apenas pelo que eu falei aqui sem ler o conteúdo, tá bom? Então utilize o livro didático exatamente para entender melhor o conteúdo, certo? E respondam a atividade. Tem questões que não é frase, é apenas uma palavra. Então vocês precisam ter cuidado para não escrever o livro inteiro na resposta, certo? Então foquem apenas na pergunta, certo? E dê a resposta objetiva, simples e direta, certo? Tranquilo aí? Entendido todo mundo? Tranquilo. Oi, Andresa. Fazer a 8ª questão. A 8ª? Sim, até a 8ª, aliás. Da primeira até a 8ª. Então vocês têm 15 dias para responder, né? 15 dias para responder essa atividade. Tranquilo? Sim, professor. Nenhuma dúvida não, né? Pronto. Já acabou. Então posso finalizar a aula? Olha, Então, grande abraço para vocês. Um beijo no coração de vocês. Tchau, Certo? professor. E até mais.